curso, né? O período, a série, o turno, a carga horária, o professor, o nome de vocês e a data, tá? Os objetivos, objetivo geral e específico desse conteúdo que vocês vão trabalhar. E o conteúdo de ensino, que vocês vão escolher qualquer conteúdo de qualquer disciplina e vão elaborar esse plano de aula na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Então, aqui, a partir do desenvolvimento do conteúdo, que vocês vão trabalhar a metodologia da pedagogia histórico-crítica, que é dividida em 5 passos. E eu vou explicar para vocês aqui em cada um deles. Então, é muito importante que antes de iniciar o plano de aula, vocês estudem a PHC. O que é pedagogia histórico-crítica? Leiam os textos, assistam os vídeos, entendam as nuances da PHC, pesquisem se vocês acharem necessário, para que vocês não tenham dúvida e nem façam confusão. Porque a proposta não é aquela tradicional, tá? Que muitos de nós estamos acostumados. Então, é uma proposta nova, diferente. Então, antes de começar, estudem a PHC para evitar confusões e dúvidas. Então, para que vocês entendam os princípios da pedagogia histórico-crítica, é importante ressaltar que ela se fundamenta no materialismo histórico dialético. Então, eu friso isso porque, nesse contexto do materialismo histórico dialético, o processo de conhecimento ele é construído por meio da interação entre a prática social e a teoria. Então, o professor ele vai partir da prática social, que é aquele conhecimento do senso comum, aquela vivência que o aluno já tem, e vai buscar um suporte teórico que vai desvelar, explicar e descrever essa realidade dessa prática social. Então, a partir desse suporte teórico, vai haver uma abstração na qual o aluno ele vai se apropriar criticamente do conhecimento teórico e, a partir dessa apropriação, ele vai interpretar a realidade em meio à totalidade social histórica. Então, ele vai além do senso comum. E depois, ele vai retornar àquela prática social, aquela realidade, para transformar essa realidade. Isso é o quê? Praxis, ação, reflexão e ação. Então, é um conhecimento científico e político comprometido com a criação, com a transformação, tanto da sociedade quanto da realidade daquele aluno, ok? Então, é importante a gente entender isso. E essas fases de prática social, teorização, retorno à prática social, que é do materialismo histórico dialético, ela vai se desdobrar em 5 passos da PHC, da pedagogia histórico-crítica, que é a prática social inicial do conteúdo, a problematização, a instrumentalização, a catarse e a prática social final do conteúdo. Então, onde que vocês vão falar desses 5 passos no plano de aula? Vocês vão falar aqui, ó, no desenvolvimento do conteúdo. Então, nessa parte aqui, desenvolvimento do conteúdo, vocês vão trabalhar esse conteúdo de acordo com os 5 passos da PHC. Então, vamos falar sobre cada um deles para que vocês possam compreender. Então, o primeiro passo, a prática social inicial. Então, nesse passo, vocês vão descobrir o que os alunos já sabem sobre esse conteúdo. Então, como vocês não vão estar na sala de aula, vocês vão colocar o que vocês acham que os alunos sabem sobre aquele conteúdo que você escolheu. Né? Então, vocês deverão se colocar no lugar dos alunos. E aí vocês vão listar tudo que eles poderiam saber, dizer sobre esse assunto. E listar também as possíveis curiosidades desses alunos. Exemplo, conteúdo de geografia, relevo. Então, a primeira parte da prática social inicial é você saber o que esses alunos sabem sobre relevo. Aí você vai pensar, nossa, relevo, o que esses alunos sabem? Ah, os alunos sabem o que é uma montanha, o que é uma descida, o que é uma subida, o que é um buraco, o que é um barranco. Então, vocês vão listando o que vocês acham que, se vocês estivessem na sala de aula, os alunos iriam citar.
E a segunda parte da prática social inicial é você descobrir o que esses alunos gostariam de saber sobre esse relevo. Então, o que esses alunos, o que vocês querem saber sobre relevo? Aí você vai pensar, né? O que se eu estivesse na sala de aula com alunos da EJA, o que eu acho que os alunos iam querer saber sobre o conteúdo? Então, aí você cria questões hipotéticas. O relevo pode mudar? Tem relevo no mar? E etc. Então, essa é a prática social inicial. A segunda fase é a problematização. Então, a problematização é uma fase muito importante. Por quê? Porque ela é o elemento-chave da transição entre a prática e a teoria, entre aquele fazer cotidiano e a nossa cultura elaborada. Então, nessa fase, vocês vão elaborar questões problematizadoras de acordo com cada dimensão conceitual que vai ser trabalhada. Por quê? Porque na pedagogia histórico-crítica, os conteúdos eles são sempre uma produção histórica de como os seres humanos vivem, conduzem suas vidas, suas relações sociais, o seu trabalho. Por isso que cada conteúdo tem diferentes dimensões. Então, nós temos dimensões científicas, conceituais, econômicas, ideológicas, políticas, culturais. E essas dimensões, elas devem ser explicadas e aprendidas no processo de ensino-aprendizagem. Então, nessa fase, você irá pensar em questões para discutir o conteúdo, porque essas questões elas vão nortear o processo de ensino-aprendizagem e o objetivo é resolver essas questões com o conteúdo proposto. Esse que é o desafio. Então, você propõe questões nessa fase da problematização e no final essas questões deverão ser respondidas, né? E aí você vai elaborar questões de acordo com cada dimensão. Então, exemplo, conteúdo relevo. Vamos continuar com o exemplo do relevo, né? Dimensões do conteúdo. Para discussão desse conteúdo. Por que aprender sobre relevo? É uma questão que você tem que demonstrar para os alunos. Dimensão conceitual. O que é relevo? Quais os tipos de relevo? Dimensão histórica. Esse relevo sempre foi assim? Desde quando ele foi alterado? Dimensão econômica. Qual a relação entre a produção, relevo, desmatamento? Dimensão social. Nos grandes centros urbanos, onde que moram os ricos e os pobres? O relevo é diferente? Entenderam? Então, são questões que você vai criar de acordo com algumas dimensões que serão trabalhadas dentro desse conteúdo. Dimensões conceitual, histórica, econômica, social, cultural, política, religiosa. Você escolhe ali as diferentes dimensões, pelo menos umas 4 dimensões. A instrumentalização é a terceira fase. Então, essa fase aqui é uma fase de operacionalização. Você vai fazer acontecer a aula. É o centro do processo pedagógico. Então, nessa fase que vai se realizar a apropriação do conhecimento. Então, na instrumentalização, é a fase em que o professor ele vai atuar como mediador da apropriação do conhecimento. Então, qual estratégia você vai utilizar para que o aluno se aproprie do conhecimento? É uma aula expositiva e dialogada? É uma experimentação? É uma visita de campo? É uma observação? E assim por diante. Você vai escolher como que você vai explicar, apresentar esse conteúdo para o aluno. Então, é o momento da aula propriamente dita. A quarta fase é a catarse. O que é a catarse? Então, nessa fase, o aluno deve ser capaz de situar e entender as questões postas no início e na problematização. Lembra lá da segunda etapa, a problematização, que você colocou aqui tanto de questões? Então, essas questões, elas deverão ser respondidas, deverão ser pensadas agora aqui na catarse. Então, nessa fase, o aluno ele tem que ser capaz de situar, entender essas questões, responder essas questões mentalmente, ressignificar o conteúdo, dando uma nova totalidade social, um novo sentido à aprendizagem. Isso vai se concretizar através de uma nova postura mental em relação a esses conteúdos que foram estudados. E como que você vai operacionalizar isso, colocar isso em prática
no plano de aula. Então, a fase 4, que é a catarse, ela vai se constituir de 2 momentos, que é a elaboração mental de uma nova síntese em relação ao que ele aprendeu. Aí, como você vai fazer isso no plano? Você vai colocar lá, catarse, elaboração mental do aluno. Aí você vai colocar um resumo daquilo que você quer que o aluno saiba, aprenda sobre esse conteúdo, ok? E a segunda fase, você vai expressar de forma prática a apreensão dessa realidade nova. Então, como que você vai fazer isso? Através de uma avaliação. Por exemplo, uma produção de texto sobre o relevo, um questionário e etc. Um debate. Você escolhe como que você vai avaliar esse aluno. Então, a catarse, ela é composta por esses 2 momentos. No plano de aula, você vai colocar elaboração mental da síntese do aluno, que você pretende que esse aluno tenha, e a expressão prática dessa realidade aprendida, que é a avaliação, ok? Como que você vai avaliar esse aluno. E a última fase é a prática social final do conteúdo. Então, vocês lembram que no materialismo histórico dialético começa com a prática social, vai para a teoria e volta para a prática social. Então, a PHC, a pedagogia histórico-crítica, é assim também. Ela começa com a prática social inicial e depois ela volta para a prática social, só que agora é a prática social final do conteúdo. Então, nessa fase, deve ser criado, elaborado, construído uma nova proposta de ação a partir do conteúdo aprendido. Então, é um momento em que o professor e o aluno vão construir novos conceitos e manter um diálogo. Então, eles juntos vão definir estratégias de transformação, de mudança da realidade. Então, essa fase vai envolver 2 pontos. Primeiro, uma nova atitude prática. Então, depois que você aprendeu tudo isso, qual a sua nova atitude? Se lembram que eu falei que a PHC, ela busca uma transformação da realidade? Então, agora é nessa fase aqui, que o aluno junto com o professor vai pensar como mudar essa realidade. E agora, o que eu vou fazer diferente depois de tudo que eu estudei, depois de tudo que eu aprendi? Então, uma nova atitude prática. O que eu vou mudar? E como que eu vou pôr essa atitude tornar essa atitude realidade? Então, exemplo, conteúdo relevo. Uma nova atitude prática, respeitar o meio ambiente. Proposta de ação, não jogar lixo na rua. Entenderam? Então, a nova atitude do aluno, depois de aprender todo aquele conteúdo, é respeitar o meio ambiente. E a proposta de ação dele é não jogar lixo na rua, é reciclar e etc. Então, vocês vão pensar, dialogar junto com o aluno para construir uma nova prática social, uma prática social final desse conteúdo, tá bom? Então, é importante a gente reforçar que quando a gente fala de transformação social ou transformação da sociedade, nem sempre nós estamos nos referindo à transformação da sociedade como um todo. É lógico que nós, como educadores, queremos uma transformação da sociedade, uma sociedade mais democrática, mais justa, mas nem sempre essa transformação ela vai acontecer de uma hora para outra. Então, nós vamos dando pequenos passos. Então, para os alunos da EJA, é sempre importante ter como horizonte a transformação da realidade. Qual a realidade? A realidade deles. Então, toda vez que eles aprenderem um conteúdo, eles podem sim transformar a sua realidade através de pequenos atos, de pequenas coisas, que vão fazendo com que eles compreendam o seu contexto social em que eles estão inseridos e que eles lutem por melhores condições de vida, né? Que é o que Paulo Freire defendia e que nós defendemos como educadores. Então, os outros itens do plano de aula vocês já conhecem, que são os recursos didáticos, quais recursos vocês vão utilizar, a avaliação. Aí você já colocou a avaliação lá na catarse, mas aí como tem esse item aqui no plano, vocês colocam de novo como que o aluno vai ser avaliado e a bibliografia, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que eu tenha ajudado. Abraços e até a próxima.